Aí, beleza? Vamos supor que você precise encontrar a raiz de uma função, como por exemplo essa aqui, 2x² mais raiz de 2 mais x mais 2x menos 10. Aqui você não consegue isolar a sua variável para igualar a zero, então você vai ter que usar algum tipo de método numérico para fazer isso. Se você puder usar a calculadora, você pode digitar 2x² mais a raiz de 2 mais x mais 2x menos 10. Você vai igualar tudo isso a zero, vai chamar o solver, e o resultado que ela te dá é de 1,575. Se você fizer um algoritmo, você pode criar um programinha para fazer isso. Então eu estou compartilhando lá nos meus arquivos uma planilha que se chama raiz de função, onde você pode inserir uma função para encontrar a raiz. Eu fiz essa planilha usando aqui um VBA, que está usando o método da bissecção. Esse método da bissecção é o seguinte: ele usa o teorema de Bolzano para encontrar dentro de um intervalo qual é o valor dessa raiz. Então você tem aqui uma função f de x, e aí você vai definir aqui um ponto A e um ponto B. O ponto médio vai ser b menos a dividido por 2. Se eu pegar o A e jogar na função, eu vou ter f de A. M eu vou jogar na função, eu vou ter f de M, e B eu vou jogar na função, eu vou ter f de B. Então aqui nesse caso, f de A é positivo, f de M é positivo. Se eu multiplicar f de A por f de M, eu vou ter um resultado positivo. Já desse lado, se eu fizer f de M, que é positivo, vezes f de B, que é negativo, eu vou ter mais vezes menos. Então essa multiplicação aqui vai me dar um sinal negativo. Sempre que eu tiver nessa multiplicação um sinal negativo, significa que dentro desse intervalo aqui, eu vou ter pelo menos uma raiz. E aí eu vou fazer com que o ponto A se desloque e assuma o valor de M. Daí eu pego essa distância entre o novo A e o B e divido de novo. E aí eu faço de novo o mesmo teste. Então sempre que eu tiver a multiplicação com o sinal negativo é porque ali eu tenho uma raiz. Daí eu vou espremendo aqui o meu intervalo até chegar no meu m muito próximo de zero. Você repara aqui que se você tiver uma situação inversa, onde a minha função de A é positiva e aqui eu tiver M e B negativo, menos vezes menos dá mais. Então eu sei que aqui não tem raiz, enquanto que aqui mais vezes menos dá menos. Então sempre que eu tiver a multiplicação dando menos é porque existe uma raiz. Nesse caso, quem vai se deslocar para cá é o B, e o meu novo intervalo vai ser entre A e o novo B. E aí eu faço tudo de novo até chegar com o meu M próximo de zero. Então foi isso que eu fiz aqui nessa planilha. Se você der uma olhada no VBA, ele vai ter aqui para E o grau de precisão que eu quero, e esse grau de precisão é o próprio usuário que escolhe. Então aqui na precisão eu quero o quanto eu vou me aproximar do zero. E aqui eu tenho para A e B os intervalos que eu vou analisar. Então eu digito aqui o valor de A, que é o limite inferior, e de B, que é o limite superior. Ele vai encontrar aqui o meu ponto médio, vai calcular a função média e vai entrar aqui num do while. Então ele vai fazer o seguinte: enquanto a minha função média for maior do que a minha tolerância, ou seja, enquanto eu tiver um valor maior do que esse, que é um valor próximo de zero, eu vou continuar fazendo esse cálculo até eu espremer o meu intervalo. A partir do momento que eu tiver aqui a função de A, a função de B, a função de M, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar A por M. Se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, se esse resultado dessa multiplicação for negativo, é porque tem uma função, é porque tem uma raiz aqui dentro desse intervalo. Então aí eu vou trazer o B para o lugar de M. Caso contrário, caso seja positivo, então eu vou trazer o meu A para o lugar de M. Então, desse jeito, você pode aqui, usando a sintaxe do Excel, digitar aquela mesma expressão, que vai ficar igual a 2 vezes x elevado a 2 mais 2 mais x elevado a meio mais 2 vezes x menos 10. O inconveniente desse método é que você precisa estipular um intervalo entre A e B. Então você já tem que ter mais ou menos uma noção de onde a sua função tem uma raiz. Nesse caso aqui,
Tendo a disponibilidade de usar esse programa, que é um site, Desmos, você pode aqui ver que a raiz está com aquele valor que a calculadora obteve, 1575, e você vê que ela existe aqui, por exemplo, no intervalo entre 0 e 5. Isso aqui é como se fosse um chute orientado. Você está chutando um valor de intervalo, mas você tem que ter mais ou menos uma noção de onde é que está a sua função, a sua raiz, né? Então aqui, se eu clicar em calcular, ele não vai calcular porque eu esqueci de botar os intervalos. Eu vou botar aqui o intervalo de 0 a 10 e agora eu vou botar para calcular. Ele achou lá o mesmo valor. Agora vamos supor que você tenha uma função que tenha mais de uma raiz, como por exemplo aqui, 2x² mais 2x menos 10. Nesse caso, eu tenho aqui uma raiz de 2,79 negativo e aqui uma de 1,79 positivo. Nesse caso, se você botar o seu intervalo, por exemplo, de menos 5 até 5, ele vai sempre te dar a raiz que está mais à esquerda. Então, vamos digitar aqui, igual a 2 vezes x² mais 2 vezes x menos 10. Se eu botar lá o meu limite de, por exemplo, menos 5 até mais 5, menos 5 até mais 5, ele vai calcular para mim menos 2,79. Menos 2,79 é essa raiz aqui, ó. Então ele sempre vai te dar a raiz que está mais à esquerda. Se eu fizesse o meu intervalo de 0 a 5, aí ele ia pegar a raiz de cima. Então se eu botar aqui 0 a 5, ele vai me dar aqui 1,79, que é essa raiz que está aqui em cima. Se você não tiver a possibilidade de usar aqui um gráfico e também não quiser usar a planilha, você pode simplesmente pegar aqui um programinha que eu estou botando lá nos arquivos, que se chama raiz de função, está no bloco de notas. Você pode ir lá no seu compilador online, é só você colar esse endereço, você vai cair aqui nesse compilador, e aqui o programinha faz a mesma coisa. Você pode copiar aqui, colo aqui o código. Então aqui ele está pedindo o limite superior, pedindo o limite inferior e a tolerância. E aqui ele faz a mesma conta, acha o ponto médio, a função de A, a função de M. Se essa multiplicação for negativa, o B assume o lugar de M, caso contrário, quem assume é o A. Então aqui o único inconveniente é que você vai precisar aqui digitar a função que você está querendo calcular. Então, por exemplo, essa função que a gente calculou anteriormente, a primeira função que a gente calculou vai ser 2 vezes a potência de x elevado a 2 mais a potência de 2 mais x elevado a meio mais 2x menos 10. E aí eu clico em Run para ele compilar o programa. Ele vai pedir aqui o limite inferior, eu vou botar aqui menos 10, o limite superior 10, e a tolerância eu vou botar 0,001. Ele vai encontrar aquele valor inicial lá de 1,575. Para finalizar, eu vou deixar esse probleminha aí como um exemplo de aplicação desse método, porque a solução dele depende de uma equação onde não dá para isolar a variável, e você precisa encontrar a raiz dessa equação. Eu vou deixar ele aí para quem quiser tentar resolver, e no próximo vídeo eu mostro como é que resolve, e vou usar a planilha para encontrar a raiz da função. É isso aí, valeu!